Aqui estamos para dar início a mais um Devocional 2024. Muito prazer em receber você aqui para hoje falarmos sobre Jeremias, capítulo 17, 18, 19 e 20. E o que me chamou a atenção, e eu quero compartilhar com você neste aprendizado que estamos caminhando de Gênesis a Apocalipse neste ano, são os seguintes pontos. O ponteiro de ferro, nome escrito no chão ou no livro da vida. O barro e o oleiro e o pedido pelo aborto. Venha comigo a partir de agora. No capítulo 17, no versículo 1, quando fala sobre o pecado engana e destrói, diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. O significado de escrito com um ponteiro de ferro se refere ao pecado, sobretudo à idolatria de Judá, que estava agora inalterável, de forma embutida na natureza deles, portanto, por eles terem por tanto tempo vivido nesta condição. Devemos vigiar para que o pecado não se torne algo tão normal que já não tenhamos a sensibilidade espiritual para perceber que estamos perdidos. No versículo 4, ele diz: assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Os 70 anos de exílio na Babilônia eram apenas o castigo físico pela idolatria de Judá. O castigo espiritual, ele é eterno, como um fogo inapagável. A ira de Deus foi aplacada pela morte de Cristo a favor daqueles que lhe pertencem. Mas, quanto àqueles que rejeitam a graça de Deus, a ira divina continua a arder. No capítulo 17, do versículo 5 ao versículo 10, nós entramos em uma passagem bíblica que muito é utilizada em pregações e muito se conhece sobre ela. Mas você já se aprofundou neste ensinamento? Diz assim, versículo 5: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Veja que primeiro ele fala sobre a condição daquele que está longe dele, longe de Deus. Depois ele fala daquele que está junto dele, em comunhão com Deus. E por fim fala sobre o coração que, como diz o ditado, terra que ninguém pisa,
se referindo ao homem, porque Deus conhece muito bem o interior de cada coração. E naquela época, para você entender esta passagem com clareza, Israel vivia buscando se aliar aos braços de nações que Deus havia dito que não deveriam se aliar. Hoje, colocar a confiança acima de Deus em coisas ou pessoas é deixar de viver a dependência que vem da fé em orientação pela palavra de Deus. As consequências desta atitude, viver em um verdadeiro deserto de solidão, viver em frustrações, mas aquele que decide viver em comunhão com Deus recebe o caráter de Deus, porque confia no caráter dele e tem a esperança. A sua vida está plantada junto às águas do Espírito Santo. Sente medo? Sim, mas não é dominado por ele. Sua aparência transmite paz, que vem de Deus, e sua vida é frutífera. O engano do coração se refere ao fato de não devermos nos render ao que sentimos, pois o coração não foi feito para pensar. O pecado é uma corrupção para a morte sem retorno. Deus, no entanto, tem uma solução. Oferece-se para trocar o coração desesperadamente corrupto por um novo coração. O velho coração de pedra é substituído por um coração de carne, como está escrito em Ezequiel capítulo 11, versículo 19. O coração de pedra é o coração adâmico, que tem a natureza pecaminosa de Adão. Já o coração de carne é o coração de Jesus. Deus pode escrever suas leis nesse coração novo e macio, como está escrito em Jeremias 31, versículo 33, que em breve chegaremos lá. A solução radical não somente elimina o pecado, mas também transforma a pessoa de tal maneira que a obediência passa a ser uma possibilidade. Você vê isso em Ezequiel 11, versículo 20. Como Deus deseja a boa conduta, fruto de ações corretas, essas boas intenções não podem desculpar a má conduta. Entretanto, a vida correta que mascara motivos ímpios é hipocrisia. Deus condena esses dois erros. O amor a Deus e o desejo de honrá-lo são os motivos corretos de ações que serão recompensadas. Ainda no versículo 13 e 14 deste mesmo capítulo, a palavra de Deus diz: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Ter seu nome escrito no chão é o oposto de ter o seu nome escrito no livro da vida. Se apartar do Senhor não é o fim, mas permanecer afastado dele, sim. A partir do momento em que há o reconhecimento de que necessita rever o seu caminho e voltar para o Senhor, então a sede da alma é saciada, curada e salva. No capítulo 18, no versículo 1 ao 6, quando fala sobre uma outra passagem muito pregada e muito conhecida, mas nós vamos nos aprofundar a ela agora. No versículo 1 ao 6 fala sobre o vaso do oleiro. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa
de Israel. Veja que interessante, né? Deus sempre se coloca na total disposição e interesse de nos moldar e nos transformar naquilo que vai agradá-lo. Mas é preciso estar na mão dele. Somos estragados pelo pecado, como um vaso que se quebrou. Mas ao nos colocarmos na mão do oleiro, ele nos transforma em uma obra-prima. No versículo 7 ao 10 do capítulo 18, ele diz assim, preste atenção. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. Hoje, Deus recompensa e julga de forma individual. Mas as nações também podem receber benefícios das bênçãos ou sofrer debaixo do seu juízo. Quando a maioria dos cidadãos de uma nação é ímpia, Deus considera aquela nação ímpia e vice-versa. Nenhuma fórmula simples, no entanto, pode esclarecer o que devemos ter por certo. Às vezes, a minoria justa pode impedir o castigo divino de uma nação, como você vê em Gênesis 18, 26 e Ezequiel 22, 30. Talvez com mais frequência, como no caso de Jeremias, os justos sofrem com a nação, embora possam individualmente receber recompensas espirituais. No capítulo 19, no versículo 11, quando fala sobre a botija quebrada, agora, um outro vaso, mas que não está na mão do oleiro, ele diz assim, veja só, e lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. A razão pela qual este vaso tornou-se sem condições de ser refeito, diferente do vaso do capítulo anterior, se dá pelo fato da falta de água, a ser misturada com este barro seco que não está na mão do Senhor, na mão do oleiro. Esta água simboliza a palavra de Deus que entra no ser humano e o Espírito Santo que trabalha dentro do ser humano. No capítulo 20, do versículo 11, a palavra de Deus, quando fala sobre o lamento do profeta, diz: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Quando cumprimos com o nosso papel na missão que Deus nos dá, temos Ele como nosso guerreiro. Aqueles que se levantam contra nós não prevalecem, são envergonhados. E para terminar, o versículo 17 diz: porque não me matou Deus no ventre materno? Porque minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Aqui ele estava falando sobre o aborto. Essas palavras de Jeremias não apoiam o aborto como modo de fugir aos golpes amargos da vida. Trata-se apenas de um modo poético de Jeremias expressar sua angústia e desespero. Como Deus chamou o profeta para decretar juízo contra o povo que tanto amava, ele tornou-se extremamente popular. Os inimigos que tramavam a morte e os supostos amigos que ficavam à espreita, buscando motivos para deletá-lo. O único que tem autoridade de dar a vida ou tirá-la é Deus, e nenhum ser humano tem esse direito. Te ajudou o devocional de hoje? Então coloque no seu story, coloque aí nas suas redes sociais, listas de transmissão, e não deixe de colocar aqui o seu like e o seu comentário. Amanhã voltamos com você. Deus te abençoe.